Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Pastor Eduardo, quero convidá-lo aqui à frente, estará ministrando a palavra nesta noite. Pastor Eduardo, desde que chegou aqui na igreja, tem sido instrumento de Deus para a ministração da palavra. Eu acho que é a barba que faz isso, né? Esse pessoal barbudo, eles falam mais consistente, não é isso? Pastor Henrique, ali barbudo, a turma da Reforma. Mas a nossa amizade tem sido grandiosa nesse tempo. Deus tem usado tremendamente o pastor Eduardo, nos abençoando. Sua esposa, irmã Silvia, está ali, né? Companheira na jornada da vida, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós, como povo do Senhor, podemos reunir nesta noite, cantar louvores, expressar a nossa fé em Ti, dar, Senhor Deus, a glória que é devida única e exclusivamente ao Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo, pastor Eduardo, sua família, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração para ministrar a nossa vida, que o Senhor possa conduzir cada palavra, cada expressão, que possa, Senhor Deus, o Teu Espírito usar para falar a nossa vida, ao nosso coração, abençoando, Senhor Deus, o alcance da Tua palavra. Nós que estamos aqui reunidos, aqueles que estão em suas casas, aqueles que hão de ouvir a Tua palavra em algum momento, que ela seja poderosa para trazer vida, trazer transformações. Continue abençoando o Teu povo, sustentando a Tua igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Eu estou vindo de uma gripe muito forte, então a voz não está ajudando muito. Pastor Daniel costuma dizer que eu sou pastor meio pentecostal na pregação, né? E hoje não sei se vai dar para si, né? No que tange a voz, mas ao que tange ao fogo do Espírito, que seja a mesma coisa. Quando eu estava no seminário, nós aprendemos lá com a aula de homilética que nas igrejas batistas, os mais antigos, nós tínhamos 2 cultos semanais, às terças e quintas-feiras, que era um culto de oração e um culto doutrinário. Depois resolveram juntar os 2 dias em apenas um, então ficou um ali no meio da semana, na quarta-feira, o culto de oração, e essa palavra, que era uma palavra mais doutrinária, passou a ser uma palavra mais voltada para a oração. E aí, como nós temos no domingo de manhã a escola bíblica, com lições sempre mais da vida prática, a teologia prática, o nosso cotidiano, as aplicações para a vida no dia a dia. Então, se você não vem na escola bíblica, venha, porque é muito bom. Mas no sermão pela manhã, normalmente é um sermão voltado mais para a igreja, né? Para os crentes. Nós também, crentes em Jesus, que já conhecemos a palavra, que um dia tivemos um encontro com Jesus, que entendemos o Evangelho, nós também gostamos de sentar e ouvir dos nossos pastores uma mensagem que venha de encontro às nossas necessidades, nós que já somos da caminhada, ou do caminho, né? Nós gostamos. E no domingo à noite, eu digo que é sempre a mesma mensagem.
é a mensagem do amor de Deus. O domingo à noite é o domingo em que a gente fala do Evangelho. É o domingo, é a mensagem onde nós falamos do que Deus fez e faz por nós, no sentido de resgate ao homem pecador. O domingo à noite é o culto onde nós precisamos nos encontrar com Deus, sim, mas com nós mesmos, sabendo nós quem nós somos, e por isso necessitamos, como Maria mesmo cantou, de um Salvador, ou como Pedro mesmo disse quando caminhava pelas águas e afundou: salva-me, Senhor. É o momento de dizermos: salva-me, Senhor. E eu escolhi o profeta Oséias para falar desse amor de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Oséias. Abrir ou ligar, né? Quem trouxe aí celular, eu vou fazer a leitura. Eu ainda estou me adaptando à Bíblia nova aqui dos 60 anos da nossa igreja, mas vou fazer a leitura aqui do capítulo 1 de Oséias, nessa versão que a nossa igreja adotou, né, para a comemoração, é a Nova Almeida atualizada dos 60 anos. Oséias capítulo 1, amém? Acompanhe, por favor, o que está aí na palavra do Senhor. Oséias capítulo 1, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor disse: vá e case com uma prostituta, tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruama, que quer dizer desfavorecida, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar, porém da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado desfavorecida, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, que quer dizer não meu povo, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra nessa noite, ó Pai,
encontre bom lugar no nosso coração. É a mensagem do teu amor. É a mensagem, Pai, da entrega que o Senhor fez por nós. Por isso, Pai, se há alguém aqui nessa noite, que por qualquer motivo que seja, ainda não conseguiu compreender com toda clareza o tamanho do teu amor, que a este seja revelado nessa noite pelo teu Espírito Santo. E que haja nessa noite um retornar para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. A mensagem de Oséias é a mensagem do amor. Alguém já escreveu sobre o profeta e sobre este capítulo, dizendo que aqui é senão uma metáfora da crise de Deus. Aquele que ama sem ser amado. E eu me pergunto, diante de afirmações como essa, Deus pode estar em crise? Existe crise em Deus? E aí nós precisamos entender o que significa a palavra crise. Porque a palavra crise, ela pode ter vários sentidos em meios e ocasiões distintas. Por exemplo, a sua origem, que é lá do grego, ela traz no seu sentido primeiro, etimológico, oferecido pela medicina, inclusive, está atrelado a essa ciência como agravamento de um quadro clínico. Quando alguém que está internado, existe um agravamento de quadro clínico, essa pessoa entrou numa crise. Mas ela também pode ser entendida para os psicólogos, por exemplo, numa outra vertente. Crise, por exemplo, é um estado agudo de desequilíbrio emocional, que pode desencadear eventos estressantes e muitas das vezes traumáticos. É um pouco diferente. Para a sociologia, por exemplo, nós temos um outro significado para a crise. Crise para a sociologia, ela é caracterizada pela extrema pobreza, por exemplo, violação de direitos humanos, discriminação, injustiça e desigualdade. Isso é crise. Eu poderia também definir crise dentro da própria teologia, mas nós não temos, ou se temos, eu não encontrei uma definição prática para crise dentro do campo religioso. E eu mesmo fiz questão de juntar todas estas coisas e dizer que isso também é um reflexo de crise dentro da vida espiritual de cada um de nós, que é desordem, desequilíbrio, injustiça, desigualdade. E por isso eu afirmo aqui nesse exato momento, em Deus não há crise. Como definido pelo teólogo Langston, não há por quê? Porque ele é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta, dirige e governa todas as coisas. É como na história de Isaías, quando a Bíblia diz, lá no capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias havia sido um rei estratégico,
nas suas fronteiras, estratégico como um rei, na sua política interna. Ele havia sido um excelente rei. E a Bíblia diz que ele morre. E aí Isaías tem uma visão do céu. E a Bíblia diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus não estava diante da morte do rei, Deus não estava se descabelando, Deus não estava em crise, a crise não havia chegado a ele. Por que nele não há crise? Porque ele é perfeitamente bom e governa todas as coisas. Mas a palavra crise usada aqui no título dessa mensagem, ela advém da própria metáfora que Deus utiliza aqui no texto, no livro do profeta Oséias. Sim, é a utilização de uma metáfora aqui. Um Deus que ama, e na contraposição disso, um povo que se rebela. Um Deus que é apaixonado e vai muito além daquilo que nós entendemos por paixão, mas vai para um nível de amor altruísta, de amor de entrega e entrega total, enquanto esse amor é dedicado a um povo que está na contramão disso. Um povo que é antagônico a tudo aquilo que Deus tem a oferecer. Um povo que é tomado pelo pecado. Como diz o próprio evangelista João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O livro de Oséias fala justamente desse contraponto, de um Deus que ama e de um povo que vira as costas. E qual era o contexto de Oséias, para que a gente possa entender a mensagem do amor? E quando nós entendemos o contexto de Oséias, nós precisamos entender esse contexto de quase 3.000 anos atrás, um contexto que em muito se iguala à nossa contemporaneidade. Um texto e um contexto que se iguala ao que nós vivenciamos hoje. E eu quero ver aqui com os irmãos. Exemplo, Oséias viveu no Reino do Norte. Para que você que está aqui ou quem nos assiste possa entender, não são todas as pessoas que entendem isso, o reino de Israel havia se dividido. Havia reino do norte e havia o reino do sul. O reino do norte, que aqui era governado por Jeroboão II, que foi um excelente rei. Talvez o melhor que houve no Reino do Norte, no tempo de Oséias. Foi o período mais próspero do Reino do Norte. Havia paz interna e havia paz nas suas fronteiras. Mas ninguém vive para sempre. Jeroboão II morre. E quando ele morre, o reino entra em um processo de decadência progressiva. É aquele passos largos para o abismo. Assim caminhava o reino do norte: conspiração política, assassinato de reis. O reino do norte estava cada vez mais afundado em apostasia e pecado. E diante de sua fragilidade econômica, diante de sua fragilidade política,
diante da sua fragilidade social e espiritual, o que eles fizeram? Eles buscaram socorro. Eles foram atrás de parcerias. Eles buscaram, então, uma solução para o que estavam vivenciando. E eles, então, buscam ajuda estrangeira. Eles vão ao norte e buscam ajuda da Síria. Eles vão ao sul e buscam ajuda do Egito. E quanto mais ajuda eles buscavam, mais oprimido o povo ficava. Mais oprimido o povo vivia. Porque eram povos pagãos. Porque eram povos com outras culturas. E esses povos começaram a subjugar Israel. E nesse contexto, o povo se vê oprimido. Lá em Oséias capítulo 5, só para os irmãos acompanharem no texto, vai lendo comigo, eu preciso que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta. Lá no capítulo 5, verso 3, olha o que vai dizer. Eu conheço Efraim. Efraim aqui é um nome utilizado para falar a respeito do reino do norte, onde Oséias vivia. Então, Efraim aqui é reino do norte. Judá, reino do sul, Efraim, reino do norte. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituía, e Israel está contaminado. Essa era a situação do reino. Veja só que o contexto aqui é do mais terrível possível. No capítulo 4, versículo de 1 a 3, vai falar do contexto social que eles estavam vivenciando. Oséias capítulo 4, verso 1 a 3, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. E aí ele vai dizer, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, a violência e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Era essa a situação, o contexto, depois da morte de Jeroboão. E não havia profeta que se levantasse para profetizar a essa nação. Havia silêncio em Israel nesse momento. Havia silêncio no reino do norte. Porque os sacerdotes estavam pecando contra o Senhor. A Bíblia diz que havia falsos sacerdotes. No capítulo 4, versículo 6, vai dizer justamente isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Não havia só uma devassidão ou devastidão entre o povo, mas entre os próprios sacerdotes, aqueles que deveriam ser o prumo do povo, também estavam vivendo em pecado. E a Bíblia diz que nas ruas haviam promiscuidade e a sensualidade cada vez mais avassaladora. No capítulo 4, versículo 10 a 11, diz assim:
comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar ao Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiraram o entendimento do povo. Se a gente acha que era somente isso, a Bíblia diz que o povo vivia um amor não sincero a Deus. Quando eles precisavam, quando a crise chegava, eles corriam para adorar ao Senhor. Mas quando o problema era resolvido, eles abandonavam o Senhor. A Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Não havia um amor real do povo para com o seu Deus. A corrupção, em todo o livro de Oséias, ela é uma corrupção profunda. No capítulo 9, o versículo de número 9 diz assim: eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gebeá, o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Meus irmãos, o contexto vivido por Oséias não é um contexto muito diferente do contexto que nós vivenciamos. A corrupção, a bebedeira, a sensualidade, a depravação, o afastar-se de Deus, o procurar ao Senhor para barganhas. Isso é algo vivido hoje, e é algo que foi vivido há 3.000 anos atrás. E é nesse contexto que Deus levanta um profeta. É nesse contexto de uma falsa religiosidade, de um povo afundado em pecado, que Deus levanta um profeta. Não para fazer um discurso, como estou fazendo aqui hoje. Deus levanta um profeta não com uma mensagem discursiva ou narrativa, mas Deus levanta um homem para ser, e esse ser, com todas as letras maiúsculas, Deus levanta esse profeta para ser a mensagem, para viver na sua própria pele o que Deus queria comunicar ao povo. O sermão de Oséias era um sermão diferente. O sermão de Oséias era a sua própria vida, a vida da sua família. Era uma metáfora da relação de Deus com o povo. Aquilo que ele vivia na sua casa, era o que Deus vivia com o povo. E diante disso, nós temos aqui pelo menos 5 mensagens que Oséias comunicou ao povo através da sua vida. A primeira delas, o seu casamento. O nome Oséias significa salvação. A mensagem de Oséias é mensagem de salvação. Mas Deus, a Bíblia diz que depois da morte de Jeroboão, da crise instaurada no reino de Israel, os opressores cada dia mais por perto, a Bíblia diz que Deus fala com um homem chamado Salvação, e diz a esse homem, a Bíblia diz no verso 2, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor disse: vá e case com uma prostituta. Hoje, pela manhã, quem estava aqui
ouviu a irmã Priscila pregar, Juliana relatar as experiências da África, parece alguns países latino-americanos, e em determinado momento a Priscila, ela disse assim: Deus às vezes, parece que Deus faz loucura, Deus tem alguns absurdos, os absurdos de Deus. E eu citei Tertuliano na última pregação, dizendo: eu creio porque é um absurdo, porque eu não caminho somente na lógica, mas é um absurdo. Quando Deus diz assim para Abraão, por exemplo: pegue o seu filho, Isaque, vá com ele ao monte, pega um cutelo. Cutelo é aquela faca pesada, quadrada, que o açougueiro utiliza para cortar suã. Sabe o que é suã, irmãos? Né? Pega um cutelo daquele, leva o seu filho lá no Moriá e senta nesse terceiro ossinho aqui, ó. Se isso não é um absurdo, como diz Soren Kierkegaard, o que mais é? Um Deus que pede o sacrifício do próprio filho. Mas esse absurdo não para só por aí. Moisés, por exemplo, conhecemos a história, sobrevive de forma majestosa, cresce como príncipe no palácio de Faraó, mas quando vai visitar os seus irmãos, ele comete um assassinato, ele mata e ele precisa fugir. E ele fica 40 anos no deserto como um fugitivo. E aí Deus aparece a ele numa sarça, e num absurdo Deus fala assim com ele: volta lá naquele lugar de onde você está fugindo. Vai lá naquele mesmo lugar. Um absurdo. Quando Deus fala com Jonas, e a gente acha que é uma simples desobediência, vá para Nínive, irmãos, era o mesmo que eu vestir a camisa do Cruzeiro, o que está em primeiro lugar no Brasileirão, sabe qual, né? É a mesma coisa de eu vestir a camisa do Cruzeiro, e Deus falar assim: vai lá e entra no meio da galocura agora. Os ninivitas eram inimigos de Israel, um povo avassalador. Os ninivitas na guerra, eles tinham uma arte, que quando eles capturavam os seus inimigos, eles cortavam os punhos e os tornozelos, e iam amontoando os corpos, para que ficassem ali, sofrendo até a morte. Quando Deus fala: vai para Nínive, de jeito nenhum, vou fugir para Tarsis. É um absurdo o Senhor me pedir isso, mas é diante desses absurdos, como o absurdo de Oséias, que nós estamos falando, parece que vai de contramão a tudo aquilo, a todos os ensinamentos morais que nós aprendemos, e Deus diz: vá. É um imperativo, é uma ordem, não é uma escolha, mas ele diz: vá e case-se com uma mulher de prostituições. E aqui na minha tradução diz: com uma prostituta. Isso mesmo. E a Bíblia diz que Oséias, vivendo todo esse contexto, ele vai e toma para si uma mulher infiel, por nome Gomer. Ele casou com uma prostituta. Imagina um casamento de dor, um casamento de sofrimento, não necessariamente
pelo passado. Porque eu entendo o seguinte, que se aquela pessoa traz consigo marcas, e de repente encontra alguém para amá-la, e para também oferecer do seu amor, o amor, a Bíblia mesmo diz, encobre multidões de pecado. Eu acredito naquelas histórias de uma linda mulher do filme. É possível que isso aconteça? É possível. Com duas pessoas que estejam no prumo de Deus, é possível. Nós não estamos falando de passado apagado, nós estamos falando de passado perdoado. E passado perdoado quer dizer que já foi pago, não existe cobrança sobre ele. Então não existe sofrimento, porque já está resolvido. Mas não é o caso de Oséias. Oséias, ele casa com uma mulher de prostituições. É uma mulher que vivia na prostituição, e a Bíblia diz que esse casamento é marcado por sofrimento, por traição, pela dúvida, pela angústia, pelo estresse, pela mágoa. Esse casamento poderia ter gerado na vida do profeta um quadro de ansiedade, de irritabilidade, poderia ter gerado ciúmes, insônia, isolamento, vergonha, raiva, poderia levá-lo até cometer o feminicídio. É o que a gente vê aí todos os dias acontecendo. Muitas das vezes nem pelo um quadro de traição ou de prostituição, pelo simples fato da violência habitar o ser. O querer dominar, o querer ser dono, o achar que assinou uma certidão de posse. E o sujeito se torna um sujeito agressivo, e a igreja de Jesus precisa combater esse tipo de situação. Mas não é isso que acontece com o profeta. A crise do profeta era a crise de Deus, a crise de amar e de não ser amado. Então ele faz da sua dor a sua mensagem. E quando ele saía de mãos dadas com aquela mulher na rua, os olhares, as cabeças se abaixando, o profeta entendia que havia uma mensagem a ser pregada. E a mensagem era: assim como eu sofro com as traições da minha esposa, Deus também é traído por um povo que se adultera espiritualmente contra ele. Essa era a mensagem. Não era uma mensagem discursiva, era uma mensagem vivida. E aí tiveram o primeiro filho. A Bíblia diz, versículo 4 do capítulo 1, a Bíblia diz assim: o Senhor disse, então, versículo 3, o Senhor casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida. E a Bíblia diz assim, que ela lhe deu um filho. Se a Bíblia diz que ela lhe deu um filho, não sabemos ao certo, ou não podemos afirmar, que era um filho de prostituição. Mas o interessante é que quando ele apresenta a criança ao Senhor, o Senhor diz assim: você vai pôr o nome nesse menino de Jezriel. É um nome que passa batido. Tem tanto nome esquisito hoje em dia, que Jezriel passaria batido entre nós hoje, mas não naquela época. Porque Jezriel era uma cidade de chacina. Era uma cidade onde o juízo de Deus caiu sobre a casa de Acabe e Jeú. Era uma cidade sanguinária. Era um lugar de destruição. Era uma cidade que foi destruída pelo pecado, de derramamento de sangue.
Então, quando aquele menino chegava com o profeta em qualquer lugar, e aí perguntavam: profeta, qual é o nome desse menino? E o menino falava: chacina. Qual que é o nome desse menino? Sangue derramado, destruição. Meu nome é destruição, é juízo de Deus. Era o primeiro ponto do sermão do profeta. O casamento foi a introdução. Primeiro ponto, Jezreel. Segundo ponto do sermão do profeta, a Bíblia diz que aquele menino, enquanto ele crescia, a Bíblia diz no versículo de número 6, Gomer ficou grávida outra vez, e deu à luz uma filha. Agora, diferentemente do que diz lá, que ela lhe deu um filho, todo comentarista concorda que aqui, possivelmente, essa não era filha de Oséias. Se existia alguma dúvida na possibilidade do primeiro não ser, a segunda é certeza que não é. É uma filha de prostituição, das fugidas que sua esposa dava, e que ele certamente sabia, e que honrava o seu casamento por receber de Deus um mandado dizendo: vá e case com uma prostituta, e o Senhor também lhe dá uma ordem com relação à segunda filha. Ele diz: coloque o nome dela de Lo-ruama, que quer dizer desfavorecida. Desfavorecida era o seu nome, mas era a imagem que ela carregava, certamente quando cresceu, a respeito de si mesmo e da própria história da sua mãe. E quando estava com seu pai em qualquer situação que fosse, qual é o nome da sua filha? Desfavorecida. Por quê? Porque o meu povo não terá mais o meu favor. O meu povo também será desfavorecido. A primeira, a mensagem da destruição. A segunda, a mensagem de um povo que não receberá mais o favor imerecido de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós falamos de Jezreel e de Lo-ruama, nós estamos falando de um povo que está recebendo o juízo de Deus por andar em pecado. Essa também é a condenação que cai sobre mim e sobre você. Quando andamos em pecado distante de Deus, nós estamos condenados a não receber o favor do Senhor. Ou está sobre nós proposto uma destruição da nossa própria alma, da nossa própria vida, da nossa família e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas havia uma terceira e última mensagem relacionada à sua família. A Bíblia diz no verso 8 que ele teve um terceiro filho, também de prostituição. E ela diz, o verso 8 diz que depois de ter desmamado Lo-ruama, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho, e o Senhor disse: põe o nome de Lo-ami, que significa não meu povo. Vocês serão destruídos, vocês serão desfavorecidos, vocês não serão mais o meu povo. Era a mensagem da vida de Oséias. Aonde ele chegava com aqueles 3 meninos, ele colocava as fileirinhas, pegava o púlpito, colocava ali do lado e dizia: vamos começar o sermão.
A gente não tem ideia do sofrimento que essa família vive. Para ser uma metáfora viva do recado de Deus para o seu povo. Mas essa história, se não podia ficar pior, ela fica. Porque a Bíblia diz que Gomer não se arrepende do seu erro, e a Bíblia diz que ela se afunda nas prostituições. Ela se torna uma mulher de Baal. Ela abraça o culto religioso a Baal, e ela se torna uma mulher de prostituições sacras, no culto a Baal. No capítulo 2, no versículo de número 2 a 5, vai dizer assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei, sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto e terra seca, e deixarei que morra de sede, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que concebeu agiu de forma vergonhosa. Oséias se separa dessa mulher. Ele fica com os filhos. Eu imagino ele reconstruindo a sua vida. Eu imagino aquele homem andando pela cidade, mas todos sabiam quem ele era. Era uma sociedade em decadência progressiva. Todos conheciam aquele homem, mas teve um dia, meus irmãos, que Oséias, andando pela cidade, ele viu uma banca de escravos. Era uma banca de prostituições. E ele olha para aquilo, e ele vê ali alguém que lhe era semelhante. E quando ele aproxima, e ele olha bem, ele percebe que quem estava ali era Gomer, desnutrida, sofrida, violentada, desamada, cheia de traumas e com suas emoções tudo feridas. Imagina qual é o fim trágico de uma mulher que vive em prostituições. As lembranças que ela carrega, as dores da alma que ela carrega, as culpas que ela carrega, o abandono que ela experimenta, a rejeição e a vergonha vivida por ela. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Oséias pega todo o seu dinheiro, e a Bíblia diz que ele vai na banca de escravos e compra a sua mulher de novo. A Bíblia diz no capítulo de número 3, versículo 13, Oséias capítulo 3, versículo 3, a partir do versículo 1, 3 a partir do 1, o Senhor me disse: vá outra vez, e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, e assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e amem bolos de passas, assim comprei-a por 15 peças de prata,
e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe e sem sacrifício. Essa é a história de Oséias. Aquele homem traído, ferido, magoado, mas que entendeu a necessidade de viver na sua própria pele a mensagem do resgate de Deus sobre a sua humanidade, ou sobre a humanidade. O povo que havia pecado, se prostituído e agora fora parar na banca de escravos, ele agora é resgatado. O que isso tem a ver com o Evangelho? Isso tem tudo a ver com o Evangelho. A Bíblia diz que nós pecamos, e o nosso pecado gera uma dívida impagável. Os nossos adultérios, as nossas mentiras, as nossas profanações, o nosso esfriamento, o nosso afastamento, o nosso distanciamento de Deus nos leva a uma condição de perdição. E não há ninguém aqui nessa noite que se isente disso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos na mesma condição de Gomer, pecados diferentes, mas vivendo uma mesma condição de pecadores. E a mensagem do Evangelho é esta: um Deus que a Bíblia diz, apesar de ser dono de todas as coisas, apesar de ser Senhor de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem e habitando no meio de nós. A Bíblia diz que Ele vem para pagar aquela dívida impagável. A Bíblia diz que Ele foi para a cruz do Calvário para poder pagar o mais alto preço e nos resgatar da banca de escravos. É por isso que a Bíblia, e eu quero encerrar essa mensagem lendo para os irmãos alguns textos. O primeiro deles eu quero ler, está em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. A partir do verso 18, diz assim: ora, e eu gostaria que você prestasse atenção agora. Se não deu para entender nada, concentre-se aqui agora, no nome de Jesus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você conhece, entende a sua condição? Você consegue entender
que diante de todas as suas falhas, diante de todos os seus erros, diante de tudo aquilo que pesa sobre você, tem alguém disposto a pagar a conta. Tem alguém disposto a tomar o seu lugar. Tem alguém disposto a dizer assim: eu pago. Tem alguém disposto a dizer assim: foi por você. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Olha, tem muitos textos na palavra de Deus que fala desse amor, mas não há nenhum tão clássico como esse. Porque Deus amou. Aqui fala de um Deus que ama, de um Deus que não está em crise por conta disso, Ele continua amando. Um Deus que amou há 3.000 anos atrás, é o Deus que ama. Se na metáfora de Oséias, ele vai lá e compra a sua esposa de volta, Deus é esse que nos compra pelo sangue do seu Filho amado. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho único, para que aquele que crê, e se você nessa noite crê, a promessa de Deus é que você não será condenado, mas você terá a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, já é um Jezreel se não crê. A condenação é esta: a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque quem pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. E é esse o convite que eu te faço nessa noite. Venha para a luz, que é Jesus Cristo, o seu e o meu resgatador. É aquele que pagou o preço por nós, por isso morreu no Calvário. Vamos orar? Ó Deus, ó Pai, que amor é esse, Senhor? Ó Deus, que amor é esse, Senhor? Ó Deus, que mesmo diante, ó Deus, da nossa revolta, nos ama. E a Tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou. Não é um amor qualquer não, Senhor. É um amor de entrega. É um amor sacrificial. É um amor restaurador. E se nessa noite aqui, ó Deus, seja jovem, seja um adulto, seja uma mulher, homem, ó Deus, seja quem for, se há alguém aqui, Senhor, precisando experimentar desse amor que provém do Senhor, que restaura, que renova, que limpa, que sara, que cura, Deus, no nome de Jesus,
Que o teu Espírito agora visite com poder esta vida. Que haja restauração do Senhor sobre essa vida, no nome de Jesus.